Você já parou para pensar que toda vez que o mercado imobiliário aquece, alguém aparece gritando que é bolha, que vai estourar, que você vai perder dinheiro, que é hora de segurar o seu patrimônio? Pois bem, junho de 2026 e o couro voltou. Só que desta vez eu trouxe os dados para você. Números reais do Secovi de São Paulo, do UBS e do Sinduscon, todos juntos. E eles contam uma história completamente diferente da que circula nas redes sociais e nas mesas dos escritórios. Se você é executivo, já construiu patrimônio, investe ou está pensando em alocar capital em imóveis, principalmente em São Paulo, esse vídeo vai te dar clareza estratégica que poucos têm acesso. Vamos destruir o mito da bolha com evidências. E no final, eu vou te mostrar onde está a oportunidade real que a maioria está ignorando exatamente por causa desse medo. E o que você vai descobrir nesse vídeo hoje? Primeiro, porque São Paulo foi eleita a cidade com o menor risco de bolha imobiliária do mundo e o que isso significa para quem tem dinheiro parado esperando a hora certa de comprar. Esse dado sozinho vai mudar a forma como você lê o mercado atualmente. Segundo, o VSO, Vendas sobre Oferta, de São Paulo 2025 e início de 2026, está nos maiores patamares da última década, com mais de 114 mil unidades vendidas nos últimos 12 meses. Eu vou te mostrar o que esse número revela sobre a saúde real do mercado e por que ele é um indicador que os grandes players monitoram de perto antes de qualquer decisão. Terceiro, o estoque de imóveis cresceu e muita gente está interpretando isso como um sinal de crise. Eu vou te mostrar por que essa leitura está errada e como esse movimento representa exatamente a janela estratégica que muitos esperavam. Quarto, o alto padrão em São Paulo está operando com uma dinâmica completamente diferente do mercado popular. Bairros como Pinheiros, Vila Mariana e Moema registram valorização acima de 12% em 12 meses. Isso não é bolha, é escassez estrutural de ativos raros. E tem implicação direta na sua estratégia patrimonial. Quinto, existe um gatilho macroeconômico se formando agora que pode acelerar brutalmente a demanda reprimida por imóveis em São Paulo. Eu vou te mostrar o que é, quando ele tende a se materializar e o que fazer antes que todo mundo o perceba. Antes de entrar nos dados, deixa eu me apresentar rapidamente para quem está chegando agora aqui no canal. Eu sou o Maurício Schmid e aqui nesse canal o papo é sério. O mercado imobiliário, construção patrimonial e decisões de investimentos sempre baseadas em fundamentos reais. Sem achismo, sem hype de momento, sem conselho de mesa de bar e de portaria. Se você ainda não está inscrito, faz isso agora. Toda semana tem análise com o mesmo nível de profundidade que você vai ver aqui. Agora, chega de aquecimento, vamos ao que realmente interessa. Os dados, os números e a análise que vai te colocar na frente de mais de 95% dos investidores que ainda estão operando no escuro. Antes de qualquer número, precisamos alinhar um conceito. Uma bolha imobiliária não é simplesmente um mercado caro. Uma bolha ocorre quando os preços dos imóveis sobem de forma desproporcional, sem base em fundamentos econômicos sólidos, principalmente alimentada pelo crédito fácil, a especulação e expectativas irreais, até que a demanda cessa e os preços despencam em cascata. Isso é muito específico. E São Paulo não apresenta nenhum desses elementos de forma combinada. O indicador mais respeitado do mundo para medir isso é o UBS Global Real Estate Bubble Index, publicado anualmente pelo banco suíço UBS, um dos maiores gestores de patrimônio do nosso planeta. De acordo com o índice de 2025, São Paulo ocupa a última posição entre 21 grandes cidades globais, com um score negativo de risco de bolha, enquanto metrópoles como Miami, Tóquio e Zurique, na Suíça, enfrentam preços inflados e risco elevado de correção. A capital paulista está mais próxima da estabilidade do que de uma crise imobiliária. Pensa bem no que isso significa. Miami, uma das cidades que todo mundo associa a riqueza e liquidez, tem sim risco de bolha. São Paulo, que todo mundo acha que vai explodir, tem o menor score do mundo. Não é opinião, é metodologia científica aplicada por economistas de um banco com presença em mais de 50 países.
E tem um contexto histórico importante aqui. Apesar de um desempenho robusto nas vendas desde então, os preços se mantiveram estáveis, impactados pelas altas taxas de financiamento que chegaram a 2 dígitos. Isso significa que o mercado paulistano passou por um ajuste severo e longo. Não estamos num ciclo de euforia sem cicatriz. Estamos num ciclo de recuperação com fundamentos. Agora vamos para o coração da análise que eu estou trazendo para vocês. Os dados operacionais do mercado. E aqui é onde a conversa fica realmente interessante para você que quer investir em mercado imobiliário. O VSO é um indicador que mede a velocidade com que o mercado absorve o que é lançado. É o termômetro de saúde do setor. E em março de 26 foram comercializadas 10.857 unidades residenciais novas em São Paulo. No acumulado de 12 meses, de abril de 25 a março de 26, as vendas somaram um crescimento de 6% em relação ao período anterior. 6% de crescimento em vendas, com os juros na casa de 2 dígitos. Isso não é sinal de bolha. É sinal de demanda estrutural robusta. Se esse dado te surpreendeu, deixa o seu like agora, porque o que vem a seguir é ainda mais revelador e surpreendente. Em fevereiro de 26, foram lançadas 9.040 unidades residenciais em São Paulo, com alta de 117,8% em relação a janeiro e de 54% em comparação com fevereiro de 25. E em março, os lançamentos aceleraram ainda mais, com aumento de quase 63% em relação a fevereiro e de 18,5% sobre março de 25. No acumulado de 12 meses, os lançamentos atingiram 138,2 mil unidades, alta de 17%. Agora vem um ponto que muita gente confunde. Com lançamentos crescendo mais rápido do que as vendas, o estoque também subiu. O mercado imobiliário da capital paulista encerrou março de 26 com 84 mil unidades disponíveis para venda, composta por imóveis na planta, imóveis em construção e imóveis prontos, lançados nos últimos 36 meses. Esse número assusta quem não entende o setor. Mas para quem é do mercado, ele sinaliza outra coisa. As incorporadoras estão confiantes o suficiente para continuar lançando. E elas não lançam no escuro. Elas lançam quando tem demanda identificada, quando tem um VGV viável e crédito estruturado. Uma dica, compartilhe esse vídeo com alguém que está hesitando em investir em imóveis por medo de uma bolha que existe ou não existe. Esse conteúdo pode mudar uma decisão importante dessa pessoa. E além do VSO, outro indicador fundamental é o VGV. Em março de 26, o VGV totalizou 5,3 bilhões, com aumento de 27,2% em relação a fevereiro. No acumulado de 12 meses, até março, atingiu quase 60 bilhões de reais em valor gerado pelo mercado imobiliário paulistano. Isso é economia real, geração de riqueza real, não é especulação. E tem um detalhe estratégico muito importante no perfil de quem está comprando o topo da pirâmide. O comprador do segmento de médio e alto padrão tende a ser menos dependente do financiamento. Muitos utilizam o recurso próprio, permuta de imóveis ou até financiam, mas financiam apenas uma parte do valor. Isso é fundamental para a nossa análise, porque uma bolha se forma quando o crédito é o motor principal da compra. E quando o comprador tem patrimônio próprio, o mercado é estruturalmente diferente. Ele não colapsa com o aumento de juros porque o comprador não está alavancado até o pescoço. Uma pergunta. Qual a sua maior dúvida sobre investir em imóveis em São Paulo agora? Comenta aqui embaixo. E para quem está olhando São Paulo como tese de construção patrimonial no segmento de maior valor, esse tópico é decisivo. A valorização imobiliária em bairros nobres de São Paulo superou 10% em 12 meses, atraindo investidores que buscam proteção patrimonial em meio às incertezas macroeconômicas que o país está passando. Bairros como Pinheiros, Vila Mariana e Moema registram valorização acima de 12%. No alto padrão, a escassez de terrenos e a procura por ativos de real valor sustentam preços elevados, mas não especulativos. Existe uma diferença enorme entre um preço alto, que reflete escassez real, e um preço alto que reflete uma especulação. Em São Paulo, a limitação geográfica de regiões nobres, a concentração de infraestrutura de mobilidade, serviços
e educação em determinados eixos, tudo isso cria barreiras de entrada que justificam, sim, alguns preços. Isso não vai mudar com uma crise de crédito. Isso é estrutural. Mas agora eu preciso te falar sobre o fator que está sendo completamente ignorado nos debates sobre o mercado imobiliário de São Paulo. É o elemento que separa quem vai realmente construir patrimônio sólido nos próximos 24 meses de quem vai ficar de fora esperando uma correção que não vai vir na magnitude que o pessoal está imaginando. Presta atenção no que eu vou falar agora. O gatilho que vai acelerar São Paulo é o juro. Não a queda do juro em si, mas o que acontece com a demanda reprimida quando o crédito começa a descomprimir. Para cada ponto percentual de queda na taxa básica, pode incluir cerca de aproximadamente 160 mil novas famílias no mercado de financiamento imobiliário, ampliando significativamente o público apto à compra. Agora pensa, com a Selic projetada para recuar ao longo de 26 e de 27, isso não é teoria, isso é uma matemática de demanda. Quem aguardar um estouro da bolha para comprar pode estar cometendo um erro estratégico. A tendência é de valorização gradual à medida que os juros recuam e a liquidez retorna. O investidor que entende esse ciclo entra antes. O que espera entra depois e paga mais caro. Sempre foi assim. E os dados de lançamento e VSO de São Paulo mostram que as incorporadoras já sabem disso. Elas estão posicionando produtos agora para uma absorção durante o ciclo de queda de juros. Além disso, o teto do SFH foi elevado de 1,5 milhão para 2,25 milhões, ampliando o acesso ao crédito, principalmente no segmento de médio e alto padrão. Isso abre uma faixa inteira de produto que antes não era financiável pelo sistema convencional. São Paulo, com seu preço médio de R$ 10.500 por metro quadrado, é a cidade que mais se beneficia dessa mudança. E a conta fecha. Mais famílias elegíveis, ticket mais alto, demanda estrutural reprimida. Esse é o cenário que o investidor atento está mapeando agora. São Paulo não está em bolha. Está em ciclo de recuperação com fundamentos sólidos, uma demanda estrutural crescente e um gatilho macroeconômico se formando que vai pressionar os preços para cima nos próximos anos. Os dados do Secov, do UBS e do Sinduscon são unânimes nessa direção. E agora você tem esses dados também na sua mão. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o seu like no canal, que isso ajuda a fortalecer que essa mensagem chegue para mais pessoas que precisam também desse conhecimento. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que está preocupado com uma possível bolha e não sabe se é o momento certo ou não de investir no mercado imobiliário e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Falando nisso, te vejo no próximo vídeo.